Ok. Mas agora, por que então, Nath, que você estava falando para mim que eu tenho que fazer teste de neutralidade? Qual que é, digamos assim, o ponto positivo, se a gente tem um viés com o número de populações, se a gente tem algumas coisas aí nesse sentido. Por que fazer esse tipo de teste? Cara, porque se você quer avaliar de uma forma rápida a dinâmica demográfica das suas populações, o Lamarck, ou os testes de neutralidade pode ser uma excelente ferramenta. Tipo, eu quero olhar logo. E não tem problema você usar eles, desde que vocês associem eles com outras formas de estatística, tá? Não só essa estatística de Tajima, de Fu, tá? Então eu sempre associo com o Lamarck. Só que o Lamarck, ele demora muito tempo para a gente fazer a análise. Então, o que que acontece? Adianta você ficar lá analisando por meses e meses se você precisa, talvez, de uma estatística um pouco mais rápida, né? Então, assim, depende muito do momento que você tá. Para uma questão exploratória, eu utilizo e eu até associo, sim, essas estatísticas, tá? Nath, e o FU, como é que eu interpreto? Cara, o FU é basicamente a mesma coisa do que a gente fez dentro do D de Tajima, tá? Não se preocupe. Mas se você ficou com dúvida e quiser também que a gente faça uma aula, por exemplo, da mismatch, a gente pode fazer, que também é uma forma da gente avaliar demografia, mas não é um teste de neutralidade. Aí a gente pode conversar sobre e fazer uma aula só sobre esses testes separadamente. Beleza? Então eu quero te mostrar aqui foi um artigo com Buriti que eu fiz, e aí nesse artigo eu fiz como eu disse para vocês, eu associei tanto a parte de teste de neutralidade quanto as simulações com Lamarck, tá? Então depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu acho esse trabalho bem legal, bem interessante. Foi com Buriti, Buriti é uma espécie de palmeira, que ela é amplamente distribuída nas áreas de Brejo, do Cerrado e também da Amazônia. E aí o nosso estudo era entender a história demográfica dessas populações de Buriti. E aí eu grifei aqui para vocês que, por exemplo, eu tive uma discordância entre o meu teste de Tajima, tá? Meu teste de neutralidade de Tajima. Então, eu tive aqui um D positivo, né? Ou seja, um indicativo de gargalo populacional, porém o meu p-valor não foi significativo, né? Olha, foi 0,8, então não adianta de nada ter esse valor positivo aqui, ele não foi significativo. Então, o que eu vou falar? Que eu não tive um efeito significativo de retração populacional. Aliás, não foi detectado um efeito significativo de retração populacional seguido por expansão. Por que eu vou falar não foi detectado? Porque eu não sei. Pode ser que se eu usar outra estatística, adicionar outros marcadores, eu encontre outras coisas, tá? Mas, olha só, curiosamente, o teste de Fu, ele deu um valor super negativo aqui, ó, menos 25, e o p-valor dele foi significativo, foi 0,001. Ou seja, isso daqui indica que a gente tem, essas populações não estão seguindo neutralidade e que a gente está em expansão, de acordo com o teste de Fu. Lembra que o teste de Fu dá aquele haplótipo como se fosse em formato de estrelinha, né? Que tem haplótipos com a frequência muito baixinha. É mais ou menos a mesma coisa aqui para o Fu. Só para vocês não ficarem na mão quanto a essa questão da interpretação usando o teste de Fu, caso vocês precisem. Mas eu quero te dizer, então, que nem sempre você vai ter uma concordância entre os testes, tá? E eu quis trazer esse exemplo, por quê? Porque ele mostra para nós que não é legal, não é interessante que a gente só faça um tipo de teste para fazer essa avaliação, porque pode ser que a gente não tenha congruência nos nossos resultados, tá? Então, tem alguns erros que você pode cometer quando você está fazendo essa análise de demografia, que você está investigando o que está acontecendo nas suas populações. Uma delas é você não fazer outros testes para verificar isso. Então, e a outra coisa é quando você não considera a flutuação dos resultados em virtude do seu N amostral, porque sim, o N interfere bastante nesses testes de neutralidade. Por que a gente tem que aplicar esses diferentes tipos de estatística? Porque a gente vai ver se tem uma convergência dos nossos dados, tá? Então, eventualmente, um não vai convergir, mas outro vai convergir. Se a simulação bayesiana ela tem uma concordância, é muito massa. E já tem uma aula aqui no canal sobre como você vai avaliar se a sua simulação ela está
convergindo ou não, tá? Eu acho que já está até disponível para você assistir. Enfim, então a gente tem que analisar isso. Por quê? Porque se a gente quer um resultado confiável e acurado, eu preciso que eles me contem a mesma história. Se eles estão contando histórias distintas, algo está errado, eu tenho que avaliar, eu tenho que considerar os erros também inerentes ao teste que nós estamos utilizando.